Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né? E hoje a gente vai estar iniciando uma série, né, referente às respostas das perguntas que vocês vêm passado por e-mail, né? A gente tem um e-mail oficial do canal, né, mas a gente deixou um outro e-mail, né, para essas dúvidas, né? Muita gente estava comentando, né, que ficava com vergonha de postar lá nos comentários, enfim. Então tem esse canal aberto, né? O e-mail está aí na descrição, né? Tá logo aí no início da descrição, é a Arena Mecânica. Também tá lá na aba de comunidade, né? A gente já explicou como é que está funcionando. Bom, vamos lá, né? Então eu não vou estar trazendo os nomes das pessoas, né? Vou estar trazendo aí o problema e lembrando que problemas relacionados à parte de máquinas, né? Coisas aí do tipo pessoal, né? Uma máquina que você tem e tal. Esse tipo de dúvida a gente não vai estar tirando, né? Obviamente a gente não sabe de tudo, né? Mas essas perguntas sobre máquinas, né? Projetos ali específicos a gente não vai estar tirando por causa de questão de norma, enfim. Bom, vamos lá. Quem mandou esse e-mail foi uma moça, né? Ela informou que é lá de Minas Gerais e foi bem interessante, né? Interessante e impactante ao mesmo tempo, por quê? Né? Ela trabalha na parte de compras, né? E uma empresa, né, que tem alguns pequenos setores, e um desses setores é na parte de ferramentaria, na parte de usinagem, e ela não ficava, ou pelo menos não ficava responsável com a parte de insumo ali para usinagem, né? Matéria-prima para usinagem. E aí o senhor que era responsável por isso também na parte de compras, né, ele já era aposentado, né, acabou ficando acometido com Covid, né, ficou bem, né, se recuperou, mas aí ele preferiu parar as atividades dele, e aí ela pegou essa ação que também está ligada à parte de compras. Só que qual o detalhe? Ela falou que o pessoal trabalha muito com esboço, né, tal, então assim, não tem muitas coisas padronizadas, então às vezes o pessoal manda o esboço do desenho, né, mas não manda ali o valor, né, a medida da peça que vai ser comprada. E o senhor que atuava antes, né, ele já destrinchava isso, né, então ela vem com dúvida aí na questão das medidas aí do material para ser solicitado. Então vamos analisar em duas partes. Primeiro ponto, o correto é vir a dimensão no projeto, né, a dimensão bruta, né, a dimensão bruta do material que vai ser fabricado. Aqui eu estou trazendo um exemplo, né. Aqui tem o desenho da peça, né, aqui tem o desenho da peça, e esse desenho, né, observa que tem aqui medidas totais, né, para que comprimento 150, né, aqui espessura 25, tem aqui a largura 100, né, mas aí é o projeto final, né. Essa peça aí ela vai ser usinada, vai ser fresada, vai ter furo e tal, né, mas ela não vai vir assim, né, ela vai ser fabricada e vai ficar nessas dimensões, então ela vai vir obviamente maior, né. Então eu me lembro até que tinha um professor que ele comentava, você coloca de 2 a 4 milímetros a mais aí que está tranquilo, só que não é tão simples assim, né. Muitas peças dá até para você tomar essa referência, né, de colocar ali um pouco a mais, tal, beleza, mas não são todas as peças que funcionam assim, né. Por quê? Tem a questão da fixação, né, tem a questão da fixação da peça, e às vezes a questão da fixação da peça, ela vai exigir, né, uma outra condição ali de dimensão da peça por causa do processo de fabricação que ela vai estar passando, né? Então não é toda a peça que você vai pedir ela entre aspas, né, um pouco maior e vai dar certo, né? Torneamento é muito comum isso por causa da fixação, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E outro detalhe é a questão, a moça tinha comentado também, a questão da dificuldade com a parte de polegada, né? Aqui no canal a gente tem vários vídeos falando sobre conversão, né? Aí na aba de metrologia a gente não vai falar aqui sobre conversão, mas a gente vai falar sobre um detalhe que é o seguinte: quando você pega o desenho do projeto, né, exemplo, aqui está as medidas em bruto, 1 polegada por 4 polegadas por 6 polegadas, beleza. Quando você pega essa medida em bruto, é a medida bruta da peça, aí é um outro problema, né, eu não vou dizer nem problema, é um outro detalhe para ficar atento, que é o seguinte, né, normalmente quando você vai comprar esse material, esse insumo, né, nesse caso aqui é aço,
né, aço 1010/1020, né, um aço com baixo teor de carbono. Normalmente quando você vai comprar essas peças, você compra ela pela barra, né, ou em alguns locais vendem ali por quilograma, né, vende por quilograma também. Né, mas normalmente a grande maioria vende ali pela peça, né, vende ali pela barra. Né. Exemplo, alguns inclusive, dependendo do tamanho, eles nem vendem. Né, só vende lá a peça inteira, normalmente barra de 6 metros. Né, normalmente barra de 6 metros. Alguns outros cortam, né, tamanhos aproximados, mas pronto, exemplo. Você chegar para uma empresa, né, que vende aí material metálico, que for pedir uma peça como essa aqui, pode ser que ele não venha a vender, né? Vai dizer, ó, nosso pedido mínimo é a partir de 1 metro, 2 metros aí de barra de comprimento. E aí começa, né, a ter aqueles detalhezinhos, né, de poxa, aqui tem polegada, né, o cara tá pedindo ali 2 metros, 1 metro, então também é um detalhe aí para ficar atento nesse pedido de material, né? Por isso que a gente resolveu fazer o seguinte: 2 vídeos, um falando sobre essa temática e um fazendo analisando uma situação problema sobre essa parte de dimensão, tá bom? Então voltando aí para a questão, né, da moça. Primeiro ponto, a medida deve vir do projeto, mas mesmo a medida vindo no projeto, se deve ficar atento com essa questão do material de onde você vai comprar, né? Inclusive eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Comprando insumo em uma determinada loja, né? E aí acabou indo comprar em outra loja, né? Outra loja não, né? Outro revendedor de materiais aí metálicos, né? Não deixa de ser uma loja, né? Então você acabou fazendo a mudança, né? Em comprar em outro, né? Teve um problema ali eu me lembro desse, estou dando um exemplo, né? Um exemplo não, né? Uma situação que eu vi, né? Essa empresa que vendia teve um problema lá no CNPJ e aí não podia vender. Né, passou um tempo sem poder vender, a empresa foi comprar em outra e essa outra já tinha algumas políticas, né, vamos chamar assim, referente ali à parte dimensional, né, e aí gerou bastante dor de cabeça aí, e a justa foi justamente quando o pessoal de compra chamou, né, 2 pessoas, me chamou também lá para tirar algumas dúvidas referentes a essa parte dimensional, né, então é um detalhe aí importante, né, a dica que eu dou é o seguinte, né, exemplo, se você chegar para o pessoal que trabalha com essa parte aí, vai muito também da intimidade, né? Desse contato aí profissional. Se as pessoas lá realmente estão dispostas a ajudar, né? Eu não vejo o porquê de não estar informando, né? O porquê de não estar informando ali já a medida de fato, né? Até porque quem está realizando a compra, né, tem um objetivo específico que é comprar com base a especificação técnica da área técnica, né, do setor ali de produção, engenharia, enfim. Né? Então, quando você faz uma ação dessa, você acaba tendo aí, né, um aspecto também ligado a esse setor, e não é o objetivo. Né? Mas eu entendo que às vezes as pessoas ficam um pouco com receio, né, de poxa, enfim. Então, se tiver uma abertura mais para esse tipo de informação, é o necessário, né? Agora, se realmente o pessoal for mais fechado, né, coisa do tipo, é importante que tenha esse estudo, venha entender o processo, né, porque, poxa, tem que ter alguma abertura, né, pelo menos entender o processo de como é que as pessoas atuam, né, é só processo de fresagem, são multiprocessos, né, entende ali uma parte que tem um volume maior, né, e aí aquele que for mais específico, né, vai lá tirar sua dúvida daquele ali, então é importante ficar atento com isso. A gente sabe que indústria em si, né, tinha um professor que ele comentava, ele comentava o seguinte, né, existe o submundo ali das indústrias, né, que cada indústria tem o seu, né, uns pouco aparente, outros que é muito pesado, né, são aqueles blocos, né, ali internos, como o pessoal chama, aquelas panelinhas e tal, então é bem tenso isso aí, né? Então, realmente aí você analisar bem, né, em que chão você vai estar pisando aí para tirar essas dúvidas. Mas, né, ao meu ver, realmente é uma coisa que não condiz com a ação das compras, né? Não condiz com a ação das compras, que é a especificação, né? É aquela coisa assim, eu tô informando o desenho, a medida está lá, né? Então, poxa, se você comprar com a medida que está lá informada, beleza, a pessoa não vai ter o que reclamar. Mas a gente sabe que não é assim, né? Então é isso. Então no próximo vídeo a gente vai fazer uma simulação referente aí a especificação, né, para o material, tá bom? Valeu!